Muito bom, meus irmãos, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. A TV Ágape está começando, a TV da sua família. Se ajeita aí, porque esse programa hoje está maravilhoso. Deus vai falar com você. Os quadros hoje estão, perfeitos. Então já vá se ajeitando aí, dá o like, compartilha para nós alcançarmos mais vidas. O primeiro quadro, nós já vamos aí direto para o nosso podcast. Tem um bate-papo aí muito legal, vamos ver. Meus irmãos, uma boa noite, nós estamos aqui com o nosso podcast Ágape, esse momento aqui tão precioso, onde nós conversamos com alguns amigos, com alguns colegas, e hoje eu tenho a honra, tenho o prazer e o privilégio de receber o meu amigo e irmão em Cristo, Iverson. Aperta a minha mão aqui, já cumprimento o pessoal, que eu já vou te apresentar para a gente já dar início. Cumprimento o pessoal aí, Iverson. Boa noite, a paz do Senhor a todos, boa noite, pastor Wallace. Para mim é um privilégio também muito grande, né? Estar participando de um quadro tão importante aqui da TV Ágape. Muito bom. O Iverson, ele é gestor de futebol, atualmente ele faz parte da gestão do time aqui da cidade, o CAP, o Patrocinense, e é um amigo, irmãos. Eu costumo dizer que tem pessoas que a gente conhece, mas tem pessoas que Deus coloca na vida da gente. E o Iverson é esse tipo de pessoa, é um ser humano incrível, um ser humano do bem, e tem congregado aqui conosco, chamado e nos ajudado. E hoje nós iremos bater um papo sobre isso, sobre gestão de futebol, que é a área dele, e automaticamente jogando para dentro da área da espiritualidade. Ô Iverson, só para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho melhor, exemplo da sua cidade, onde você que nasceu, como foi a sua carreira no meio do futebol, onde você começou, se você chegou a ser atleta profissional. Sim. Aí depois eu vou te perguntar como você chegou aqui, mas a princípio, só conta um pouquinho, fala um pouquinho da sua história, de onde você é. Sim. E como foi a sua carreira no futebol como atleta. Sim. Vamos lá. Pastor, sou lá de Santos, né, do estado de São Paulo, nascido, criado lá. Comecei num time de futebol de salão no Guarujá, na verdade, e futebol de salão sempre foi minha praia mesmo, sempre gostei muito. Participando desse time, acabei chegando em seleções do estado, participando de regionais. Futsal, o tempo todo futsal. Sim. E acabei profissionalizando no futsal. Que legal. Porque aí fui para um time da capital, lá em São Paulo, mesmo no estado de São Paulo, o que chamou a atenção de alguns clubes do campo. Então, assim, profissionalmente mesmo, eu joguei futebol de salão. No campo, eu joguei em alguns times do interior de São Paulo. Sim. O futebol de campo. Mas eu sou um apaixonado, um adepto ao futsal, na verdade. Que legal, que bom. E como foi a sua mudança de atleta para a área de gestor de futebol? Foi qual clube? Foi que ano? Só pra gente... Então, pastor, eu joguei futsal, joguei um bom período. E no futsal ele dá muita oportunidade para a gente estudar. Ao contrário do campo, né, que toma muito tempo e não visa isso, né, uma das coisas, umas preocupações que a gente tem com o campo, que ele não dá essa oportunidade de estudo. No futsal você tem essa oportunidade. E eu aproveitei essa oportunidade, comecei a estudar, já, né, ver um bom caminho que eu poderia seguir. Quando parei, né, no futsal, eu fui para uma empresa para jogar futebol de salão pela empresa. Sim. Nessa empresa, não sei, né, se o pessoal tem conhecimento aqui, a Cosipa é uma siderúrgica que tem lá em Cubatão, lá na Baixada Santista, muito importante, que depois até acabou virando uma siderúrgica mineira aqui, que comprou lá. Fui vice-campeão mundial por essa empresa, jogando uma Copa SESI, uma Copa de Empresas. E continuei no futebol, só que já estudando e vendo o que poderia ser melhorado, porque eu passei por algumas situações que eu acho que se tivesse uma gestão séria, uma gestão, né, como dizer assim, profissional, eu acho que tem alguns atletas que ficam no meio do caminho por falta de uma gestão profissional. E qual foi o primeiro clube que abriu as portas para você começar a já exercer o seu trabalho de gestor? Então, lá no próprio, em Guarujá mesmo, lá em Santos, né, no caso, teve um clube de futebol de salão que a gente já começou a trabalhar junto com um treinador, pensando em alguma coisa que é um time chamado Marvel lá. Sim. E a gente já começou já com os treinadores, já conversando como captar mais recursos, porque já começou a profissionalizar lá o futebol de salão também, né? E a gente já começou a ver esse lado de gestão nessa área mesmo no próprio futebol de salão.
que agora que está vindo para campo, né? Pro Que campo. legal. E uma última perguntinha aqui na introdução. E como que você veio parar aqui em Patrocínio? Conta essa história para nós. Lá de São Paulo para cá. Pois é, pastor, o futebol ele causa, né? Ele tem essas mudanças repentinas. A gente já vivia alguns estados já por conta disso. E lá fazendo um projeto, né? Cuidando de um projeto do Guarujá mesmo, que era o Guarujá Futebol Clube, que era o Miller, que era o gestor, o presidente na época. O Miller, campeão mundial pelo São Paulo, tudo. Sim. Ele me convidou para fazer essa gestão e... Miller, ele não sei se ainda, mas ele era pastor, não era? Você sabe dizer? Não, ele estava meio que desviado, pastor. Meio que afastado. Mas ele ficou um bom tempo, até em Minas Gerais aqui, né, pastor. E aí estávamos trabalhando junto lá e a gente viu, por problemas burocráticos lá da cidade e tudo, não ia dar certo. E aí o que eu pensei? Falei, pô, vou escrever um projeto para poder implantar no salão e fazer um negócio diferente aqui no salão. Quando eu conheci um rapaz que trabalhou aqui na cidade, em Patrocínio, em 2017, se não me engano, ele trabalhou e falou que conhecia o Dr. Fabiano, sim, que é o presidente do CEP, do Sociedade Esportiva Patrocinense. E aí o Dr. Fabiano me fez o convite para vir aqui fazer a gestão do CEP. Se eu não estiver enganado, eu acho que o Ademir, para quem não sabe, o Ademir hoje ele é atleta do Bahia, ano passado jogou no Galo, foi lançado aqui pelo CAP, eu acho que ele começou no CEP. É isso aí. Você estava lá nessa época já? Não estava na época, mas já era o Dr. Fabiano, então... eu lembro. Quem fez a profissionalização do Ademir foi o CEP. Foi o CEP. Que bacana. E está gostando de Patrocínio? Falam que essa água aqui é poderosa, né? Quem bebe, né? Essa água aqui não vai embora, né, Iverson? Muito boa. Se eu fazer uma pergunta para você, está falando de gestão, de organização, quais são os pilares da gestão esportiva que a gente pode se relacionar com a Bíblia? Você como cristão e como gestor, o que você anexa aí desses dois pilares? Então, o que você tem a passar para nós? Isso é interessante porque, né, você sabe, você é o nosso pastor aqui, eu sou uma ovelha meio recente, mas existem vários pilares para a gestão, né? Sim. Alguns pilares mais importantes, outros, né, que a gente deixa meio que guardadinho, mas tem que ser executado. Eu pontuei 3 pilares, que é a liderança, né, a organização e o conhecimento, para poder pontuar aqui. Na sua visão, esses são os 3 pilares. Isso, e aí a gente consegue correlacionar com o Evangelho. Então, fala um pouquinho aí de forma detalhada de cada desses pilares aí. Vamos comear com o primeiro. Então, da liderança, né? A liderança, o que a gente pode extrair do Evangelho, né, e trazer para a gestão, né? O que você entende disso? Eu acho que, para mim, o principal líder, o maior líder que a gente tem é Jesus, né? Sim, ele é referência. É referência total, né, pastor? Porque ele conduziu uma multidão de pessoas aí e sempre com mansidão. Você nunca vê Jesus em nenhuma, né, nada na Bíblia fala que ele é ríspido, que ele era, né, manda-chuva, nem nada. Sim. Sempre com mansidão. Então, assim, é um líder, para mim, é um líder nato. E aí tem né, no livro de Êxodo, eu tenho um personagem que eu gosto muito, que é Moisés. Que mesmo, né, sem saber, a gente, depois que lê e tudo e vai entendendo a história, você fala, caramba, Deus trabalhou nele, né, de uma forma bem grande, porque foi forjando ele de uma forma, né, bem coesa, que ele se tornou um líder nato. Sim. Com todo, e é um tipo de liderança que na gestão do futebol é interessante, é a que eu uso particularmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O futebol antigo, eles tinham um tipo de liderança. Sim. E hoje já não é mais a mesma. O que você acha que mudou? Então, é exatamente isso. Exatamente nisso aí. Porque é a liderança que é feita através de exemplos. Ah, entendi. Antigamente, no futebol, era imposição. O treinador falava? O treinador falava, eu conheço pessoas do Santos, por exemplo, que não tem joelho hoje, porque eles eram obrigados a correr na praia, subir o Ilha Porchar lá, né, em Santos, quem conhece lá, a Baixada Santista sabe que é, e descer correndo o joelho e estourado. Hoje não, hoje você tem um fisiologista, um preparador físico que estuda, e cada atleta tem um treinamento diferente. Você não faz mais por blocos, né, como era antigamente. Então, na sua visão, a primeira qualidade de um líder... É isso, essa liderança, por exemplo,
né? Então foi muito o que o Moisés fez, né? Verdade. Que, né, imagina você atravessar o deserto com um monte de pessoas pedindo, um monte de adversidade, um monte de coisa ruim acontecendo e ele ali conduzindo a galera durante muito tempo, né? Então, assim, para mim é um grande exemplo. Tem um texto em Êxodo 32 que o Senhor, irado com o povo, que fez um bezerro de ouro, e o Senhor falou assim: Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou começar com você. Aí Moisés: Senhor, eu não quero isso. Eu não quero que você destrua esse povo. O que as nações em volta vão dizer? Vão que perdoar esse povo? Eu acho essa atitude de Moisés muito bacana, porque se fosse um líder à moda antiga, e voltando para o futebol, poxa, acaba com todo mundo e põe a glória só comigo. Exatamente, é isso aí. Então, é um exemplo de liderança, né, que é feita por exemplo. Então, o primeiro pilar, uma liderança marcada por exemplo. Por exemplo. Serve tanto na gestão de futebol, quanto na... É certeza, assim, igreja, é fato, né? Sim, é fato. E aí a organização, né, pastor? Então, agora o segundo pilar. Organização. Segundo pilar, isso. Organização. Então, vamos lá. Organização, de novo, a gente, né, como é um personagem que a gente gosta, Moisés novamente. Estava lá, muitos pedidos, muita gente falando, e Jétro chegou e chamou. 18. Moisés, você não vai aguentar, desse jeito não vai aguentar, não vai dar conta. Vamos organizar isso aí. Aí passou, né, conhecimento para 1.000, para 100, para 50. Para quê? Para fazer o organograma que seria no futebol, que a gente faz. Na gestão, quando a gente chega para fazer, que nem cheguei aqui na cidade, a primeira coisa que você faz é um fluxograma que a gente faz. O que seria esse fluxograma? É a gente saber quem é o presidente, quem é o diretor de futebol, quem é... Porque assim, a gente tem que respeitar da cozinheira até o presidente. Sim. E cada um fazendo no seu quadrado para poder a catraca funcionar, entendeu? E espiritualmente falando também? Então, foi Jétro que chamou a atenção de Moisés, né? E organizou o que seria uma coisa bagunçada, né? Você falando de organização, me veio aqui à mente o milagre da multiplicação dos pães. Sim. A Bíblia diz 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Imagina uma multidão, pessoal com fome, e o Senhor chama os discípulos e eles conseguem 5 pães e 2 peixinhos. E antes de Jesus multiplicar o povo, eu não sei se você já viu crente com fome. Já pensou? Meu Deus, crente com fome, meu irmão. Imagina o pastor Jeff tivesse aquele acabou, abraço, não sobrava pastorzão. nada. Aí o Senhor disse para os discípulos, antes de multiplicar os pães, coloque esse grupo, essa multidão aí, assentado por grupos. Então, antes do Senhor dar o milagre, ele organizou em grupo. E se eu não estiver enganado, acho que grupo de 50, se eu não estiver enganado aqui, mas que foi em grupo, eu sei. Por quê? Para o milagre chegar, porque uma multidão aqui, para ser alimentada, para os pães chegarem, poxa, tem que ter uma organização. Tem que ter organização. Aí a gente não sabe a forma que foi feita exata, mas deu os pães para os discípulos, como já estava tudo em bloco, ficou mais fácil de distribuir. Então, com organização, o milagre chega mais rápido. Exatamente. Sem organização, pode ter o recurso, pode ter o pão, pode ter o mestre, mas o milagre não chega. E trazendo isso pro futebol, né, pastor? É comprovado. Você vê os clubes hoje, tudo quebrado, porque depende de conselheiro, dando palpite e tudo mais, e não tem essa organização, entendeu? Não tem essa... Então, nós podemos aplicar na nossa vida organização. Já puxando sempre esse gancho aí do milagre, sem organização, o pão não chega, o milagre não chega. Não chega, de forma alguma. E você, e o terceiro pilar? Então, é o conhecimento. O conhecimento, para mim, ele faz a diferença, né? É uma das coisas que faz diferença, porque a gente, na gestão, a gente é muito dependente de conhecimento. É que nem isso aí eu trago do meu pai. Meu pai fala assim, você nunca vai perder por ler um livro. Então, assim, leia livros, eu lia gibi, muitos livros ligados ao esporte, ligados à espiritualidade. Então, sempre lendo livros, porque assim, esse conhecimento é importante na gestão do futebol também. Porque assim, para você passar alguma coisa, você tem que ter conhecimento. Claro, né? Claro. E isso também, Jétro passou dessa... Passou o conhecimento. O conhecimento. E posso te lembrar aqui um versículo bíblico? Por favor, Oséias 4:6. Olha o que Deus diz. O meu povo
foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ele não fala porque lhe faltou jejum, porque lhe faltou oração. Não, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque é o conhecimento que te livra da ignorância. É exatamente isso. Por exemplo, você tem um carro, mas se você não sabe dirigir, você não conhece o carro. Você não tem um carro. Você tem, mas não tem. Não tem. Então é o conhecimento que nos livra da ignorância, o conhecimento nos livra dos erros. O conhecimento faz a gente chegar mais rápido, não é isso? Sim, com certeza. Pastor, isso nos anos 90 lá, muitos atletas hoje têm respondendo processos, essas coisas, por falta de conhecimento. Sim. Por quê? Eram totalmente enrolados pelos empresários, essas coisas, que ficaram multimilionários e a pessoa não busca conhecimento. Hoje em dia é uma das brigas que eu tenho em todos os clubes que eu passo, pastor. Fala assim, gente, ó, vocês precisam ter conhecimento em inglês, vocês precisam ter espanhol, porque senão em algum momento vocês vão ser enrolados. Então, assim, é isso. E já estava lá, né? Escrito, né? Tudo. Poxa, lá, né? Já tava aqui na igreja, que a nossa área é espiritual, eu dou até um curso aqui para o pessoal aprender a entender a Bíblia, porque o povo tem que conhecer. É exatamente isso. E saindo aqui da igreja também, a pessoa tem que ter vários conhecimentos, como você disse, um inglês, uma faculdade, se puder. Sim. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais portas se abrirão. Exatamente. Iverson, rapaz, o tempo voa, hein? Então, vamos lá, os 3 pilares. Liderança, organização e conhecimento. Já partindo já para o final, vou te perguntar aqui uma coisinha. Hoje está uma moda aí, SAF, né, no meio do esporte, do futebol. Explica para nós primeiro o que é SAF e se você acha que os clubes vão aderir a essa ideia. Explica primeiro o que é SAF. Então. E você acha que todos os clubes irão aderir a isso? Pastor, eu acho que vai ser um caminho meio que inevitável para os clubes. O que é a SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. Nem eu sabia que você coloca um sistema empresarial dentro de um clube. Então, o clube ele é dividido em cotas e alguns empresários, né, que com poder financeiro, vêm e ajudam financeiramente. Só que assim, o Iverson vai ajudar financeiramente o CAP. Eu vou ter o poder da gestão. Então, não dependo de nenhum conselheiro. O CAP vai falar para mim, ó, você não pode mudar a cor do clube, a cidade, a bandeira, o símbolo, vai manter uma tradição, né? Foi feito no Cruzeiro isso, com muito êxito agora, que todo mundo, né, acompanhou. Você vai manter a parte tradicional, mas a gestão quem vai fazer e você acha vai ser empresarial. É uma ótima, né? E assim, você acha que daqui quanto tempo isso vai tomar conta do futebol aqui no Brasil? Pastor, tem vários clubes já tem a SAF aprovada e agora só falta colocar o empresário para dentro do clube, entendeu? Porque é um negócio, é um caminho sem volta. Ô Iverson, para terminar que o nosso tempo já foi, conta para mim um pouquinho de alguma dificuldade de um cristão no meio do futebol, no meio do esporte, esse período que você já serve a Deus e já está no meio do futebol. Qual que é a maior dificuldade? Assim? Conta para nós encerrarmos esse bate-papo aqui. Então, pastor, assim, é mundano demais, né, o futebol, porque na maioria das vezes é de uma classe menos favorecida e quer fazer aquilo ali, quer conquistar aquilo a todo custo, né? Quer fazer, eu quero chegar a ser jogador de futebol e para isso ele quebra todos os princípios, né? Então eu conheço N casos aqui que eu poderia falar, o jogador fez isso para poder chegar e virar jogador de futebol, tá? Ou faz isso para poder... O que eu posso falar? É um meio também, pastor, que a gente pode evangelizar de uma forma mais, multiplicar, né, o evangelho. Porque assim, se você realmente levar o jogador, né, para conversar sobre isso e falar assim, o lado espiritual tem que estar muito... Porque, pastor, é muita sujeira. Então assim, se você começar a doutrinar isso para os atletas, você acaba evangelizando um número muito grande de pessoas, né? De atletas, né, no caso, né? Então, eu acho, é muito importante. Não gosto de marginalizar o jogador, não gosto, porque o pessoal acha que o jogador é marginal, não sei. E existem vários exemplos, né, de jogadores aí, o Edmilson eu gosto de citar, o próprio Kaká aí, que a gente gosta de citar, porque é cristão e permaneceu e continua dando essa palavra para os atletas. E isso é muito importante, né, pastor?
Ô Iverson, aperta a minha mão aqui. Obrigado por esse tempo aqui conosco. Foi um papo muito bacana. Se deixar, a gente fica aqui meia hora, 40 minutos. E obrigado pela maneira que você tem servido a igreja. Você sabe o carinho que eu tenho contigo e pela Camila. Vocês são bênçãos. Sim, amém. E que Deus continue abrindo as portas e te sustentando nesse meio. Amém. Tá? Amém. Despede aí do pessoal para a gente. O pastor, assim, a gente já até conversei de forma particular. Para mim é um privilégio muito grande ser uma ovelha do pastor Wallace Ribeiro, porque é realmente um negócio muito diferente. Já tive algumas denominações aí, e eu me sinto, da família Ágape aqui, e eu sinto um privilégio muito grande mesmo. Eu falo, nossa, é uma honra, porque o pastor não só fala do evangelho para a gente, mas explica cada vírgula que tem, né? Então, assim, para mim é uma honra, e eu desejo uma boa noite a todos aí, que possa nos visitar aí. Obrigado. Pessoal, bate-papo legal, hein? Fica aí com a gente. Hoje o programa está maravilhoso e tem muitos quadros aí que vão edificar. Próximo quadro, vamos lá. Esse bate-papo foi bom, hein? Iverson, um abraço para você. Pessoal, sem perda de tempo, dá o like aí, bora? Dá o like, compartilha para o YouTube saber que o programa é relevante. E agora o próximo quadro é com o meu amigo Zilton, Na Mesa com Jesus. Bom, meus amigos, esse é mais um Na Mesa com Jesus, aquela mesa de comunhão onde nós podemos falar um pouco mais sobre aquilo que Jesus faz, fez e fará. E hoje eu tenho o prazer de chamar para falar conosco a nossa irmã Daiane. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Zilton. A paz. É um prazer estar aqui para poder falar da palavra do Senhor. Bom, irmãos, assim como nós temos tido o hábito de fazer, hoje nós iremos falar sobre mesa novamente. Porém, hoje nós queremos falar sobre uma mesa a qual o Senhor, Ele quer se assentar. Nós já falamos de mesas a quais Ele foi convidado, mesas a quais Ele se convidou, mesas a quais Ele chegou e tomou o controle da situação. Mas hoje nós queremos falar de um lugar ao qual Ele quer adentrar, onde Ele quer chegar para tomar governo. Então, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 20 ao 22. O texto da Bíblia vai nos dizer o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós podemos ver que é claramente um apelo, assim como nós vemos em alguns cultos, né, Daiane? Jesus, ele diz, olha, eu estou à porta, eu bato. E nós queremos entender um pouco mais sobre isso, porque ele diz que quer cear, ele quer se assentar à mesa. Então, Daiane, em cima dessa palavra, o que você absorve dela? Então, Zilton, eu fui me aprofundar um pouquinho, né? Porque até então eu tinha uma visão assim, de que esse texto, esse versículo 20, né, que diz, eis que estou à porta e bato, Jesus falava às pessoas que estão no mundo, né? Que não conhecem Jesus, então fosse um convite para essas pessoas abrirem a porta para Jesus entrar ali, né, e trabalhar no coração delas. Só que quando a gente vai olhar o contexto desse versículo, a gente percebe que esse versículo é propriamente para a igreja, é exclusivamente para a igreja. Por quê? Porque esse capítulo 3, ele faz parte de uma sequência de cartas que Jesus envia às igrejas, ali às 7 igrejas, através do discípulo João. E ele manda esse recado, né, esse versículo, a essa igreja específica, que é a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que vivia um processo que às vezes de engano. Por quê? Porque as demais igrejas, Jesus fazia elogios e as exortava de alguma maneira, né? Elogiava o que estava bom e exortava em algum aspecto que elas precisavam melhorar. Até tem 2 igrejas, Zilton, que Jesus nem exortou, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Jesus os elogia e os direciona. Mas, propriamente, a igreja de Laodiceia, o Senhor não faz nenhum elogio. O Senhor só exorta a igreja. Por quê? Porque essa igreja, primeiro, era uma igreja que tinha muitos recursos, era uma igreja que tinha riquezas, porém, uma igreja vazia. Sim. Se a gente voltar aqui um pouquinho, Zilton, no capítulo 17, Jesus diz assim, como dizes tu, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja, então, olhava para todo o aspecto físico dela, todo o aspecto exterior, mas deixou de olhar para dentro. O que ela tinha dentro?
E aí, se a gente for perceber, igreja sem Jesus é um clube, né? E aí Jesus logo em seguida fala para ela assim, não sabes tu que és um desgraçado, ou seja, não tem a graça, és miserável, pobre, cego e nu. E aí Jesus já vem e adverte ali, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vistas-se de branco, para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio para que vejas. Ou seja, Jesus pega todos os aspectos que a igreja achava que estava muito bem, né? Se vestiam bem, tinham riquezas, tinham recursos, tinham boa medicina ali naquela época, por serem ricos, né? Estavam ali numa rota de comércio, então era uma cidade rica, próspera, então eles tinham, né, a medicina avançada. Então Jesus pega os 4 aspectos, bem vestido, porém falta Jesus, né? Medicina, mas estão cegos, tem prosperidade, mas são pobres e miseráveis. Então aprendam de mim. Esse é um retrato atual da igreja, né? Exato. Hoje a igreja ela tem buscado mostrar o que ela possui, né? Nós temos visto grandes estruturas, né? grandes aglomerados de pessoas, mas pessoas frias. E aqui ele ainda deixa muito claro que ele traz essa concepção. Você não é quente nem frio. A hora que fosse frio, Deus ele prefere alguém que não tenha, que seja um incrédulo confesso do que um falso crente. Porque se você vê nos evangelhos, Jesus ele não criticava pecadores. Se tinha uma classe de pessoas a qual ele sempre se batia de frente, ele sempre se posicionava, ele chamava até de sepulcros caiados, era quem? Eram os falsos moralistas. E aí a gente vê que essa carta, essa fala de Jesus, ela não se estende apenas à igreja. Porque quando ele diz, eis que estou à porta e bato, mas se alguém, ele fala, se dentro de uma igreja, me ouvir, eu entro. Será que nós não somos uma igreja cheia de pessoas, mas será que tem ao menos um que pode ouvir o bater da porta? Porque isso aqui me lembra muito de Abraão, quando Jesus vira para Abraão e fala assim, porque Jesus, o Deus homem que aparece para Abraão, a gente sabe que é Jesus, e ele vira e fala assim, Abraão, você é meu amigo, cara, eu não vou te esconder o que eu vou fazer. Então, eu vou lá e vou destruir aquela cidade, eu vou acabar com tudo. E Abraão fala assim, mas Deus, todo mundo. E ele fala assim, não, se você achar 50 justos, por amor de 50, eu faço. Eu vou poupar todos. E Abraão não encontra. E ele vai diminuindo a quantidade de pessoas a ponto de falar assim, Abraão, eu tenho que fazer, porque não tem um justo sequer. Então a gente vê que, enquanto nós estamos olhando outras igrejas, outras denominações, e às vezes até julgando, mas ali faz tal coisa, ali faz aquilo, se eu for o justo dentro da minha congregação, eu vou ouvir o bater da porta, eu vou abrir a porta, ele vai entrar, e até aqueles que às vezes eu condeno serão salvos. E Daiane, um dos pontos que você colocou, que é muito interessante também, é que é uma carta de alerta. Antes de Deus, antes de Jesus, ele vir com um juízo sobre alguém, ele sempre vai mandar um recado antes. Porque aqui no versículo 19 ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sim. Em Hebreus, Paulo diz, Provérbios também nos diz que Deus disciplina aquele que ele ama. O que você entende em cima disso, trazendo ao contexto de Jesus querer ter comunhão com a igreja, de querer se alimentar com ela? Exato. Então, antes de responder isso que você me perguntou, enquanto eu pesquisava, né, eu já vi há algum tempo uma pintura de um pintor, né, ele chama Hunt Holman, acho que é o nome dele, e ele fez uma pintura, e nessa pintura tem Jesus, né, chama The Light the World, a luz do mundo, e é Jesus segurando a lamparina e ele está numa porta batendo, e alguém questionou para ele assim, peraí, não tem uma fechadura nessa porta? Você pintou isso errado? Ele falou, não pintei errado, é porque essa porta só tem a fechadura do lado de dentro, então só a gente pode abrir. Então, quando aqui fala, Osildo, que Jesus está à porta e bate, ele está procurando um que vai ouvir a voz dele e vai abrir, como você disse, né? E quando ele fala assim, e eu quero entrar e eu entrarei e cearei, é o que nós estamos fazendo aqui. Ele quer entrar, e o que é cear? Cear é o partilhar o pão. O que é o pão? É o próprio Cristo. Então, qual é o anseio de Jesus? É que alguém ouça, abra a porta para que ele entre e para que ele ceie, para que ele divida aquilo que ele tem para conosco. Porque, como a gente falou aqui, né, da igreja de Laodiceia, tanta riqueza, tanta fartura, mas não tinha o essencial. Porque de que vale o pão material sem o espiritual? Você até citou algo sobre as igrejas, né, os templos. Hoje a gente se preocupa tanto com trabalhar, com servir, com templos bonitos, né, mas será que
essa igreja cheia, esse lugar cheio, será que Jesus ali é o centro? Então, quando Jesus faz esse alerta, Jesus está dizendo, vocês não têm nada se eu não estiver neste lugar, se eu não entrar e se eu não fizer parte dessa mesa, se eu não fizer parte desse momento com vocês. Então, esse cear, Zilton, isso tem um poder muito grande, né, na nossa transformação, na nossa vida como um cristão. Por quê? Porque quando eu chamo Jesus para a mesa, eu estou chamando Jesus, eu quero partilhar o pão com o Senhor. Sim, e na visão judaico, a visão do judeu, a mesa ela estabelece um lugar de aliança. A mesa não é apenas um lugar onde eu venho para comer, é um lugar onde eu sento e ali eu faço um ambiente no qual eu firmo um testemunho e gero aliança com as pessoas que ali estão. E interessante você falar também o fato dessa pintura onde Jesus ele está com a luz na mão, porque a palavra nos diz que ele é a estrela da manhã. Quando Deus disse haja luz, o sol foi criado apenas no terceiro dia. Então nós entendemos que quem trouxe claridade para aquele lugar foi a palavra, e o verbo era vivo, e o verbo era Deus. O próprio Jesus era a luz que trazia a palavra naquele lugar e também gerava claridade. Então nós entendemos que às vezes nós estamos sentados dentro de casa, em um ambiente escuro, com nossa vida tudo turvo, sem enxergar. Mas se eu ouço a voz e abro para que ele entra trazendo luz. Ele vai trazer luz que dissipa toda a treva. Então, por muitas das vezes, esse chamado de Jesus à nossa porta não é apenas para que ele tenha comunhão, é para que ele traga clareza para aquilo que às vezes a escuridão dos dias tem tirado dos meus olhos. Então... E aqui também, Zilton, a gente pode ver que Jesus, ele é um convite, né? Não é uma imposição. Jesus não impõe um relacionamento, Jesus nos convida a ter um relacionamento com Ele. Eu falo com os meninos às vezes, Jesus bate a porta, o diabo invade. Isso. Né? Então Jesus sempre está à porta batendo e buscando, e que a gente possa entender que essa mensagem é principalmente para nós que já o conhecemos. Porque às vezes a gente vai se habituando a viver com Cristo e começa a deixar o relacionamento ficar morno, que é o que ele acabou de falar no versículo anterior, porque quando nós nos tornamos mortos, o que ele fala? Né? Estou a ponto de vomitá-los por isso, porque ele não quer um relacionamento morno, ele quer um relacionamento profundo conosco. Sim. E como que a gente busca isso, Zilton? Sentando-se à mesa com Cristo, todos os dias. É um relacionamento, né? É um diálogo, e às vezes a gente é tão habituado a chegar diante dele e só falar, e a gente não para ouvi-lo e ouvir o que ele tem para dizer. Para mim, assim, eu acho que a parte que mais me pega, até para a gente já partir para o final, é quando ele diz que aquele que ouve, ele é um vencedor. Ou seja, ele vem até mim, ele senta na minha mesa, ele me alimenta, ele me traz luz, mas quem é o vencedor sou eu. Por quê? Porque quando eu participo da ceia com ele, ele me traz vida, ele me restaura, ele me tira do lamaçal do pecado e ele me dá a garantia que eu vou me assentar em um trono de governo com ele. Então eu acredito que para a gente poder finalizar, por muitas das vezes nós não temos ouvido, né? É o que ele diz, quem tem ouvidos ouça. Nós temos sido iludidos com o som do mundo. Tem várias batidas na nossa porta, mas nós não estamos escolhendo as portas certas para se abrir. Quem está batendo a nossa porta é mais importante do que o bater da porta. Daiane, dê suas considerações finais. Bom, que nós possamos estar sempre dispostos a ouvir a voz do Senhor, né? E sempre buscar ter um relacionamento profundo com Ele. Não deixar esse relacionamento se tornar tão comum a ponto de se tornar um relacionamento morno ou frio, mas sempre estar atento porque Ele está à porta batendo. E se como o Zilton disse, abrir e estiver disposto, Ele vai entrar. Por causa de Ele salva uma multidão. Então que nós estejamos dispostos, né, como igreja, a buscar ter um relacionamento firme com o Senhor e não se iludir com as coisas da terra, porque Laodiceia aqui estava se iludida com as coisas da terra, com a beleza da terra, e se esqueceu de que o fundamental não vem da terra, mas do céu. Daiane, obrigado pela sua participação. Imagina, foi bênção. Irmãos, espero que vocês tenham sido edificados e, assim como a Daiane disse, não permita que o seu relacionamento com Deus seja morno. Atente seus ouvidos ao que o Espírito diz para que você possa abrir a porta quando Ele estiver batendo. E se tiver um justo, toda a sua casa pode ser salva. É com o senhor, pastorzão. Obrigado, Zilton. Seu quadro tá bênção demais. Agora, quem não gosta de ouvir um testemunho, minha amiga Camila, quem está com você aí? Hoje, no quadro que Deus fez em minha vida, nós estamos aqui com um jovem muito querido da nossa igreja, que vai nos contar aquilo que Deus tem realizado em sua vida. Arthur, boa noite, paz do Senhor.
Muito obrigado por participar aqui conosco, tá? Arthur, vamos começar com você contando como que você chegou aqui na igreja, como você conheceu a Batista Ágape. Então, eu frequentava outra igreja antes daqui, né? Eu era da presbiteriana e acabou que lá eu conheci uma menina que era uma amiga minha e ela acabou me apresentando essa igreja, porque a família dela frequentava aqui. Aí eu vim aqui ano passado a primeira vez. Arthur, e antes de chegar aqui e ter sua vida transformada, né? Conta para nós sua trajetória, como que era a sua relação com Cristo e o que ele tem feito até hoje. Então, minha vida toda eu fui católico, né? Antes de eu começar a frequentar a igreja presbiteriana, que eu comecei em 2021, eu era católico, né? Crismado, eu fui batizado. A minha vida toda eu fui sempre de ir na missa, eu ia na catequese, então eu sempre frequentava lá. Então, passou um tempo, né, depois que veio a pandemia, um colega meu me chamou para ir na igreja dele, né, que é a presbiteriana. Então, eu fui lá, acabei conhecendo o pessoal evangélico, né, que antes eu tinha um pouco de preconceito, né, eu sempre achava que evangélico gritava e tal, então eu nem frequentava muito. Aí eu fui lá, gostei muito, porque teve muito louvor, acabei conhecendo jovens lá, né, e eu comecei a frequentar aquela igreja, né. Só que no começo eu ia muito por causa das pessoas, né, que lá eu comecei a criar um vínculo de amizade muito bom, só que eu não me preocupava tanto com o evangelho em si. Então eu passei a frequentar lá, né, fiquei lá durante 2021 e 2022, né, mesmo lá eu ainda vivia no mundo, né, eu saía ainda com alguns amigos fora da igreja, né, eu ia para a festa, né, eu tinha alguns hábitos ruins, né, muitos irmãos não sabem, mas é até meio chocante eu falar isso, porque normalmente eu não contava para ninguém, mas isso é muito importante. Eu fumava, né, eu bebia, eu ia para a festa e já usei droga, fumava maconha, então era uma coisa que realmente eu não me orgulho, mas para a graça do Senhor eu me livrei disso. Então eu fumava todo dia praticamente, né? Minha vida eu fumava, eu não estudava, eu estava terminando o ensino médio, né? Eu estudava lá no IFTM, estava tendo só aula remota por causa da pandemia, então acabou que eu larguei de lado os estudos, por estar mais fácil, eu não ter que frequentar a escola, e fui vivendo essa vida, né? Dia após dia eu vivia nessa. E tem uma coisa que muitos irmãos não sabem também, que eu já compartilhei com a Camila uma vez, compartilhei com algumas pessoas, que eu tenho falta de audição. Então, essa falta de audição me atrapalha muito no dia a dia. Porém, me ajudou também, porque o governo disponibiliza um benefício para quem tem essa falta de audição. Então, eu vivia desse benefício e eu não trabalhava e ficava em casa e, igual eu te falei, né, eu fumava, fazia coisa errada. Então, 2021, 2022 foi assim, eu estava desviado, né? Chegou 2022, eu estava tendo uma crise muito forte né, chegando aos 18 anos, a gente tem aquela crise de identidade, querendo saber o que a gente vai fazer da vida, o que a gente vai querer ser quando crescer. E já estava terminando o terceiro ano, fazendo Enem, faculdade, eu já não sabia o que eu queria da vida. Aí eu comecei a debater comigo mesmo, né, que era isso que eu queria, e eu decidi finalmente voltar para a igreja. E eu lembrei de um culto que eu tinha vindo aqui em 2021 e isso me ajudou muito, porque naquele culto que eu vi no Pastor Wallace, eu senti muito a presença de Deus. Eu falei, eu tenho que voltar naquela igreja e firmar. E eu chamei um amigo meu, né, que ele também usava comigo e tal, só que ele não animou, né, porque é complicado. E acabou que eu vim sozinho, comecei a vir aqui sozinho, né? Se eu não me engano, no primeiro ou no segundo culto eu já aceitei Jesus. Então foi para a glória de Deus eu consegui me livrar, né, dos pecados, eu estava preso nos pecados. Aí passou um tempo, teve um acampamento de jovens aqui, a Stefânia me chamou, me convenceu aí eu acabei indo, né, e foi bênção. Aquele acampamento de jovens mudou muito a minha vida. Porque eu entendi meu chamado, eu entendi meu propósito aqui, eu entendi para que eu vim aqui e o que eu devo fazer perante a Deus. Então, aquele acampamento de jovens foi um divisor de águas para mim. Aí, após eu sair daquele acampamento de jovens, eu já trabalhava com
como designer, né? Quem não sabe, eu trabalho com criação das artes, eu faço os banners para a igreja. Então, eu estava trabalhando com um cara, né, que ele tem uma agência aqui em Patrocínio, e ele acabou me chamando, após o acampamento, ele me chamou para me ir trabalhar com ele. E a oportunidade de emprego que ele fez para mim foi muito boa. E eu linkei tudo isso ao acampamento, porque no acampamento eu me entreguei verdadeiramente a Jesus lá. E logo após, a primeira notícia que eu recebo após o acampamento é uma oportunidade de emprego. Então eu achei que isso, não achei, eu tenho certeza que isso foi mão de Deus. Então, após isso, desde lá, eu comecei a crescer muito a minha fé, comecei a conhecer pessoas novas na igreja, né? E eu costumo falar que Deus coloca pessoas na vida da gente para mudar a nossa vida. Então foi isso. E eu tô aqui hoje em dia, né? Todo mundo sabe, eu venho todo culto e tô firme aqui, para a graça de Deus, e tô muito feliz. Que bênção, Arthur. Arthur, para finalizar, deixa aí uma mensagem, um versículo para os jovens, né? Como você contou, você andou desviado, fez coisas erradas, para aqueles que também estão nos assistindo, né? Para que eles também possam se chegar a Cristo. Então, eu vou falar um versículo aqui, Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, minha recomendação é não fazer igual eu, né? Eu guardei muito na minha vida tudo isso que eu passei. Então, eu recomendo os jovens, conversem com quem você confia e contem as coisas erradas que você fez e peçam para que eles orem por você e que eles te ajudem a sair disso. Porque quando a gente tem um amigo de verdade que está lá para puxar nossa orelha, a gente acaba pensando duas vezes antes de fazer algo errado. Amém. Que Jesus te abençoe muito, Arthur, que Ele continue guiando seus passos. Eu tenho certeza que é só o começo de uma caminhada, de uma vida inteira com Cristo. E você que está nos assistindo, fique ligado que tem muito mais aí para você. TV Ágape é uma bênção. Oh, meu Deus, só quadro abençoadíssimo. Irmão, vamos conferir agora a agenda da igreja para você saber tudo o que está acontecendo, os dias de cultos. Vamos conferir a nossa agenda aí. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração, de joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo, nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Ágape. TV Ágape toda quinta-feira
21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora que você já viu a agenda da igreja, não tem desculpa. Todo culto estou na porta, quero apertar sua mão, quero te dar um abraço, receber você com muita alegria. Vamos conferir agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio? Já compartilhou, já deu like, você que chegou agora tem pouco tempo, já vai compartilhando e dando like. Agora é o quadro da nossa irmã Adria, nos dando aí dicas de devocional para você que gosta de estudar a Bíblia, às vezes tem alguma dificuldade, a Adria tem nos ajudado. Vamos lá, Adria, nos ajuda aí. Olá, meus amigos, vocês já sabem que eu estou aqui para falar sobre devocional com todos vocês. E como eu falei na semana passada, nós estamos agora fazendo um novo quadro aqui no quadro de devocional. Nós vamos fazer um panorama bíblico, né, dos livros aí, de alguns livros que a gente achar que é legal trazer para vocês. E depois nós vamos fazer um estudo aprofundado do Salmo 119, para você ver aí um novo tipo de devocional, diferente daqueles outros dois que eu já tinha trazido até então. Hoje eu quero trazer o panorama bíblico do livro de Êxodo. Para quem não sabe, é um livro que está lá no Antigo Testamento, um livro muito importante para toda a Bíblia, e ele foi também escrito ali por Moisés, né, como todo o Pentateuco, como eu disse na semana passada. E é um livro que retrata, o tema central dele é a libertação, é a redenção ali do povo de Israel, porque eles estavam até então mantidos presos ali sobre as agarras, né, sobre as amarras do Egito. Então é um livro onde Deus vai levar esse povo para uma certa libertação, né? Nós temos aí diversas passagens interessantíssimas nesse livro, que vão edificar muito a sua vida se você estudar esse livro, como por exemplo, o Mar Vermelho, as 10 pragas, a Páscoa, o tabernáculo, 10 mandamentos. Nós temos ali a intimidade, né, exposta de Moisés, de Deus e tudo mais. Então é um livro que, se você pegar para ler, eu tenho certeza que ele vai falar até hoje, nos seus dias atuais, da sua jornada cristã com Deus, apesar de ter sido escrito para aquele povo naquela época, né? Ele vai falar muito, muito com você, porque tenho certeza que tudo que aconteceu ali com aquele povo dá para a gente usar e ter como referência para os nossos dias de hoje. E Êxodo quer dizer saída, né? Saída ali daquela escravidão, saída daquele povo, saída daquele meio. Então, se você tiver oportunidade, estude mais a fundo o livro de Êxodo, porque eu tenho certeza que ele vai falar muitíssimo com você. E agora, para fazer o nosso devocional do dia, abra sua Bíblia no Salmo 119, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 24, que fala assim: Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam dos seus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos, porque eles me dão conselhos sábios. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre esse salmo. Não se sabe ao certo quem é esse salmista, mas é um salmo que ele é praticamente o salmo de quem gosta de fazer devocional.
ele fala em todas as partes o quanto o salmista é apaixonado pela leitura bíblica, é apaixonado por meditar na palavra de Deus, e foi por isso que eu decidi trazer ele para a gente estudar, para a gente pegar um pouquinho dessa paixão, um pouquinho dessa devoção por amor à palavra. E hoje eu quero chamar a sua atenção apenas para uma frase e quero correlacionar ela com um personagem bíblico muito importante. Lá no versículo 18, fala assim: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso é um pedido do salmista. E quando a Bíblia fala de abrir os meus olhos, eu não consigo não pensar em um personagem que é muito importante e um dos meus favoritos, que é Paulo. Né? Paulo, ele viveu ali um tempo como uma autoridade religiosa, como líder religioso, perseguindo cristãos. Ele achava que estava certo, ele achava que estava correto, porque ele tinha suas convicções, ele tinha os seus pensamentos, ele tinha os seus estudos, ele se baseava muito na lei. E ele viveu até certo tempo da vida dele caçando cristãos, né? Perseguindo eles, causando mal para eles, até o dia em que Jesus se encontrou com ele e abriu os olhos dele. E é exatamente esse o pedido que o salmista faz. Então, eu quero fazer uma relação para você entender o que esse salmista está pedindo para Jesus, o que esse salmista está pedindo aqui para Deus nesse salmo. Quando Paulo teve seus olhos abertos, se você pegar lá em Filipenses 3, a palavra de Deus fala o que Paulo disse. Ele fala assim, que tudo o que ele sabia, tudo o que ele acreditava, tudo o que ele usava, né, para colocar a lei ali como a primeira coisa da vida dele, quando ele conheceu a Cristo, aquilo lá se reduziu a lixo, se reduziu a nada, né? Então, quando ele teve os olhos abertos por Jesus, né, naquele encontro ali com Deus, é como se tudo que ele fizesse, tudo que ele acreditasse, tudo que ele tivesse apoiado a vida toda, já não era mais útil para ele, já não servia para mais nada. E essa é a sensação e essa é a atitude que encontrar com Jesus e permitir que Ele abra os nossos olhos precisa causar na minha vida e na sua vida, né? Nós temos que estar dispostos a rasgar os nossos diplomas, a rasgar as nossas convicções, a rasgar os nossos pensamentos que até então nos alimentaram, até então nos deram reputação, até então nos deram autoridade, mas agora é momento da gente caminhar conhecendo a essência de Cristo. Paulo, até certo tempo, ele falava sobre uma lei, mas depois ele viveu ali próximo e conhecendo a essência de Cristo. E hoje eu quero te trazer essa reflexão. Será que você tem coragem de pedir a Deus para que Ele abra seus olhos, assim como esse salmista fez? Será que você tem coragem de abrir mão de tudo o que você conhece de lei, de religião, de autoridade, de certo e de errado, para conhecer a verdadeira essência de Cristo? Será que você tem essa ousadia que esse salmista teve aqui de falar: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei? Será que você tem? Porque quando Paulo passou por esse processo, ele teve que deixar tudo o que ele se apoiou durante a vida toda. Ele teve que deixar os seus lucros, os seus reconhecimentos, as suas convicções, os seus estudos, para conhecer do zero uma essência cristã completamente diferente daquilo que ele até então pregava. Será que nós temos essa coragem? E outra, como é que a gente vai saber se de fato os nossos olhos já foram abertos para a verdadeira essência de Cristo? Eu te respondo isso com base na palavra. Quando você for capaz de rasgar os seus diplomas por Ele, quando você for capaz de rasgar aquilo que você acredita e que você até então caminhou sobre aquilo a vida toda, quando você for disposto a abandonar tudo isso para conhecer do zero a essência de Cristo, aí eu posso te falar que Jesus está abrindo seus olhos para conhecer a verdade sobre Ele. Então, que você venha meditar nesse salmo, mas venha meditar com a ousadia desse salmista. Pede a Deus para quando você se sentar na mesa com Ele, quando você for fazer seu devocional, fala assim: abre os meus olhos. Tira de mim as minhas convicções e coloca as tuas convicções. Tira de mim o que eu estudei fora dessa vida contigo e coloca aquilo que o Senhor quer que eu estude agora. É momento de nós rasgarmos as nossas convicções, rasgarmos o nosso eu, para conhecermos de fato a essência de Cristo. Espero que esse devocional tenha te edificado e que você não deixe de ler e de fazer o seu devocional em casa. Se você ainda não fez hoje, dá tempo de fazer, não deixa para amanhã. Faça sempre
deixa sempre em dia, porque nada melhor, né? Assim como esse salmista que fala, abre os meus olhos, Jesus, abre os meus olhos para a sua verdade. Nada melhor do que estar caminhando sobre a verdade de Deus. E é isso. Fica aí no programa que tem bastante coisa interessante para você ainda e até a próxima. Depois desse quadro legal, nós iremos já nos ajeitar aí, que já tem a palavra de Deus. Hoje é o encerramento da mensagem, da série de mensagens Fazendo do Jeito de Deus no Tempo do Homem. Confere o encerramento aí. Meus irmãos, hoje é a conclusão do nosso estudo, como fazer do jeito de Deus no tempo do homem. Se eu não estiver enganado, eu acho que esse é o 5º sermão e hoje é a conclusão. Eu quero ler o texto base com você, que é Ezequiel capítulo 46, versículo 1, e depois eu quero ler um outro texto, que é Gênesis capítulo 5, que você vai entender o término aqui da mensagem. Vamos lá, Ezequiel 46, 1. Assim diz o Senhor Jeová, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante 6 dias e serão dias de trabalho, mas no 7º dia ela se abrirá. Você que é um leitor atento, você percebeu que tem 2 números aqui no texto, o número 6 e o número 7. Dentro da numerologia bíblica, estou te ensinando que o número 6 significa o número do homem, ou o número do esforço ou do trabalho humano. Enquanto o número 7 fala do número de Deus, da perfeição de Deus, a hora de Deus, o agir de Deus. Então, baseado nisso, a gente pode resumir esse versículo da seguinte maneira: terão momentos onde as portas estarão fechadas. É o tempo do homem, é o tempo do trabalho, é o tempo da dificuldade, é o tempo onde parece que tudo vai dar errado. Mas o texto diz que chegará também o tempo de Deus, o tempo onde as portas irão se abrir, onde Deus vai operar, onde Deus vai assumir o controle da situação de tal maneira a qual Ele mudará o quadro da nossa vida. Talvez hoje você está vivendo o tempo do homem, tempos difíceis, de portas fechadas, mas aguenta um pouquinho, porque há uma profecia que diz que o tempo do homem vai chegar e as portas vão se abrir. Eu já te falei aqui várias histórias e hoje eu quero terminar esse estudo lendo com você Gênesis capítulo 5, primeiro livro da Bíblia. Eu vou lhe mostrar uma história aqui que vai alegrar seu coração. Fala da genealogia de Adão, ou seja, a história de Adão. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou o seu nome de Adão, no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos e ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou-lhe o nome de Sete. Deixa eu explicar esse texto para nós concluirmos esse estudo. Esse texto aqui está falando a história de Adão e Eva, quando Deus os criou lá no Éden. Nós sabemos a história. Adão e Eva estavam ali naquele jardim e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Então Deus está escrevendo a história de Adão e Eva. Então, pela lógica, era para Deus escrever assim, e Adão e Eva, Adão viveu 130 anos e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O certo é assim, mas cadê o Caim e Abel aqui na história, irmãos? Por que Deus, ao contar a história de Adão, arrancou Caim e Abel da história? Ele já colocou logo um outro filho que se chamava Sete. Eu te falo por que Deus tirou Caim e Abel. Preste atenção e eu vou terminar esse estudo aqui. Todos nós conhecemos a história, né? Você sabe que tragédia que aconteceu naquela família. Um irmão matou o outro irmão. Caim matou Abel por inveja, irmãos. Agora você consegue imaginar a tristeza de uma família onde um irmão mata o outro irmão? Eu já participei de um velório que aconteceu isso, onde o irmão matou o outro irmão. Os pais estavam inconsoláveis, os pais choravam copiosamente por causa desse incidente. Que tragédia! É uma tragédia que iria acompanhar Adão e Eva para sempre. Mas para terminar aqui, que eu disse que essa mensagem é rápida, por que eu gosto em Deus? O Senhor, ao contar a nossa história, o Senhor, ao dizer quem nós somos,
Ele quer tirar da nossa vida todo Caim e Abel, toda a tragédia ruim do passado, tudo aquilo que poderia lhe marcar, tudo aquilo que poderia lhe machucar. Deus quer tirar isso da nossa história. Deus quer arrancar da minha e da sua vida toda a tragédia ruim, toda a ofensa do passado, tudo aquilo que poderia te destruir, tudo aquilo que te envergonhou. O Senhor hoje está dizendo aqui: eu estou arrancando da sua vida, eu estou tirando toda a lembrança ruim, tudo aquilo que o inimigo tentou usar para te envergonhar, para te parar, para te entristecer. Eu, o Senhor, estou escrevendo a sua história mais uma vez, e nessa história não tem lugar para Caim e Abel. Nessa história nova que Deus tem para você, não tem lugar para a tragédia do passado, não tem lugar para os seus erros atrás, não tem lugar para aquilo que de ruim te aconteceu. Você recebe essa palavra e Deus está escrevendo a sua história mais uma vez. Mas onde que nós erramos? Se nós fôssemos Adão e Eva, o que nós iríamos fazer? Deus está escrevendo a nossa história, a gente ia falar assim: não, Senhor, não tira o Caim não, deixa o Caim aqui. Ah, mas o Caim era meu filho. Não, Deus, deixa o Abel foi injustiçado. Irmãos, somos nós que fazemos isso, Deus não faz isso. Deus, repito, Ele quer tirar da nossa vida tudo aquilo que te envergonhou. Por quê? Ele conhece Satanás. Satanás é especialista em jogar na nossa cara os nossos erros do passado, as nossas feridas, a nossa parte que matou, a nossa parte que ofendeu, a nossa parte que magoou, a nossa parte que se feriu. Então essa palavra aqui é clara. Deus está escrevendo uma nova história para mim e para você, e não tem lugar para o Caim e Abel, não tem lugar para nenhuma mágoa ou tristeza do passado. Mas pastor, por que você leu esse texto? E eu vou terminar aqui. Você lembra o nome que Deus colocou no próximo filho de Adão e Eva? E através desse filho iria se invocar o nome do Senhor? O nome do filho se chama Sete. Coincidência? Não, porque 7 é o número de Deus. Então Adão e Eva viveram tragédias terríveis, desde a expulsão do Éden até a perda dos filhos. Mas Deus está dizendo: na história que eu tenho para você, eu tenho um 7. Eu tenho uma história nova, eu tenho um novo recomeço para você, eu tenho uma história que a partir de agora vai começar a invocar o nome do Senhor. Então receba essa palavra aí. Deus está preparando um 7 para você, Deus está preparando uma nova história, um novo começo, onde vai passar-se a invocar o nome do Senhor, para te lembrar que todos os erros do passado, que tudo aquilo que de ruim aconteceu contigo, nada mais é para que o nome do Senhor seja lembrado e exaltado. Então, eu sei que Deus está falando com alguém. Você tem tanta lembrança ruim, você tem tanta mágoa do passado, tanta coisa que você arrancava, e o Senhor está dizendo: eu já tenho uma nova história para você. O 7 de Deus está chegando. Receba essa palavra aí em nome de Jesus, e eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Meus irmãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te entregar a cada pessoa que ouviu essa palavra, que foi tocado por ela. Às vezes, como Adão e Eva, nós vivemos tantas tragédias, tantas dores, tantas lutas, e são coisas que nos perseguem, que nos marcam. Mas o Senhor, ao reescrever a nossa história, o Senhor quer tirar toda a tragédia, toda a dor, toda a lembrança ruim, toda a vergonha, todo o erro. E o Senhor, além de tirar da nossa vida tudo isso, o Senhor quer reescrever uma história com um 7, com um novo de Deus, onde vai se invocar o nome do Senhor. Essa pessoa que foi tocada por essa palavra, quem sabe está vivendo enfermidades, portas fechadas, Senhor, ou problemas familiares. Entra com providência agora, porque não há nada que o Senhor não possa fazer. Que o tempo de Deus se cumpra na vida dessa pessoa. Essa pessoa também que se encontra afastada dos seus caminhos, que ela venha se reconciliar contigo. Pai, eu profetizo toda sorte de bênçãos na vida desse homem, dessa mulher. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, infelizmente chegou ao fim, mas permitindo o Senhor, quinta-feira que vem estaremos aqui. O programa acabou, mas ele vai ficar salvo. Nos ajude a divulgar, compartilha aí, tá bom? Um abração, boa noite, paz do Senhor, fique com Deus.